Eu sou o Andrew Ryder, CIO da WHG. Estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Bem-vindo a mais um WHG Overview, nossa live mensal para discutir o cenário de mercados globais e locais. Vamos compartilhar aqui a apresentação. Então, para começar, que a gente fez das últimas vezes, vamos só mostrar como que foram os ativos no mês de janeiro. Realmente foi um mês muito conturbado no mercado global, mas aqui no Brasil foi um mês muito bom, né? Foi quase uma inversão do que a gente tem visto no último ano ou mais, onde o Bovespa e o Real foram destaques mundiais e o S&P e Nasdaq foram os destaques negativos, né? Então, realmente foi um mês onde as coisas cíclicas de valor, petróleo, claramente um destaque, foram muito positivos. As coisas de crescimento, todas as coisas da moda, do pós-Covid, sofreram muito. Na direita, a gente mostra de novo as cestas de ações que a gente segue, que é um compilado de todos os grandes bancos internacionais. Acho que dá para dar um gosto aí do que realmente aconteceu no mês. E, como eu falei, as melhores cestas foram ações de petróleo nos Estados Unidos, mineradoras europeias, ações de reabertura, que normalmente são ações de valor também brasileiras e europeias. E aí as piores coisas foram essas coisas bem especulativas de tecnologia e crescimento americanos, né? Então, essa cesta de memes, são aquelas ações GameStop, etc., que quebraram muitos hedge funds ali no começo do ano passado, e estavam nos valuations absurdos, mas ninguém tinha coragem de shortear e, eventualmente, a gravidade veio e trouxe eles de volta para o chão. Mas criptomoedas também caíram muito, todas as coisas mais especulativas lá fora, IPOs recentes, coisas de carro elétrico, esse tipo de coisa. Aqui, só para pegar o gancho da nossa última live, onde a gente quebrou em 3 fases recentes do mercado, a nossa fase que a gente está vivendo agora, desde final de novembro, por aí, é a fase de normalização, que a gente chamou. E nessa fase, na verdade, você viu o petróleo, quanto que subiu no mês e no ano até agora, é porque a gente está chegando no final da pandemia, que é uma coisa boa para a atividade, se a inflação já estava forte antes, imagina agora que a gente vai abrir tudo no mundo. Mas, por outro lado, os banqueiros centrais e governos que estavam fazendo muito estímulo fiscal e monetário, que estava segurando o mercado financeiro, que sempre olha para frente, então conseguiu olhar à frente da economia indo mal no começo do Covid, agora é exatamente o contrário. A economia indo bem acaba sendo uma razão a mais para os banqueiros centrais virarem a mão. Então, a gente acha que o melhor símbolo disso é essa boca de jacaré aqui da inflação americana, que é o CPI em vermelho, com o índice de condições financeiras da Goldman, que é essa linha azul, que o índice de condições financeiras baixo mostra que tem uma liquidez muito grande, está muito fora do padrão histórico, e, obviamente, a inflação, como a gente sabe, está muito fora do padrão histórico. Então, o Powell acabou de ser renomeado para outro mandato como chairman do Fed, e ele tem essa missão muito difícil de normalizar essas duas linhas, de trazer a inflação de volta para a meta de 2% e de trazer essas condições financeiras mais próximo de 100%. Então, toda essa chacoalhada que a gente viu no começo do ano foi esse movimentozinho pequeno aí, de quase 1 ponto aí nas condições financeiras, e realmente mostra a tensão dos mercados globais, porque a gente está longe de normalizar essas duas coisas. A gente vai falar muito mais desse assunto daqui a pouco, mas eu acho que aqui na direita, então, deu outro jeito de ver o que aconteceu no mês, o que essa normalização quer dizer na prática. Essa normalização quer dizer que ações de valor caíram um pouco, que nem a gente já falou, e ações de crescimento caíram muito mais. Outro jeito de olhar, o PI baixo e PI alto, esse gráfico de barra do meio, você vê que ações de PI baixo, que são de valor mais baratas, caíram um pouquinho. Essas ações de PI alto, caíram de tecnologia, caíram 19% em um mês, realmente é muita coisa. Foi um mês muito, muito ruim para essas coisas. Se olhar por fator, que a gente adora falar sobre esse assunto, essas ações de crescimento alto foram muito bem, enquanto as ações baratas foram muito mal e as ações baratas foram muito bem. Aqui é um pouco mais de granularidade sobre esse movimento. A gente já falou de algumas cestas de ações, mas caíram do high agora, não só mês de janeiro, olhando de novembro lá do high,
escolhendo o high das criptomoedas, né, caíram 50% desde o high, né, o índice de criptomoedas, essas ações de meme também, esse ETF ARK, que a gente comentou na última live também da Cathie Wood, que reúne muitos desses temas que ficaram na moda, né, depois do Covid, que pessoa física americana tradou muito, e ela criou uns ETFs que foram muito populares, já voltaram para os níveis praticamente do começo lá do Covid, então realmente já tem um ajuste muito grande e vários outros segmentos aí, fintech, etc., caíram muito. Você vê que o Nasdaq teve o pior mês da história, talvez, né, excluindo 2008, né, que foi o ano onde a gente acabou com a Lehman no final do ano, e também foi o pior mês desde março, o pior mês de janeiro, né, desde 2008, e foi o pior mês em geral desde março de 2020, né, que foi o auge do Covid, lá, que foi horroroso o mercado. Então, realmente foi um movimento muito grande. Aí eu trouxe aqui, a gente falou um pouco na última live, né, de quando a maré volta, a gente vai descobrir quem que está nadando pelado, aquela expressão do Warren Buffett famosa, e quais que podem ser as áreas frágeis do mercado que podem sofrer nesse momento. Acho que nesse começo de ano, realmente essa nossa visão, né, de normalização e de pensar dessa forma foi validado, e eu acho que a gente teve muito mais informação para conseguir chegar mais perto do que são essas áreas frágeis que podem sofrer. A gente levantou 3 hipóteses na última live, falou, vamos ver como é que, né, as coisas vão desenvolver. É meio que essa analogia dos anos 90, daquele long-term capital management, né? Quem que vai ser o long-term capital management dessa fase do mercado? E eu acho que, né, essas ações especulativas de tecnologia ou empresas, né, não precisa ser nem ações, venture capital, essas coisas que realmente ficaram muito infladas, é uma área. Segunda área, criptomoedas, né, que caíram muito. A gente vê aqui, né, essa hiperinflação de novas criptomoedas. Olha quantas novas criptomoedas foram criadas, né, recentemente, 9 mil no último ano. Então, é muita coisa, né? A gente lê artigos toda hora sobre fraude que está acontecendo aí. Então, não necessariamente é só Bitcoin ou Ethereum, né? Tem muita coisa aí, né, que é esquisito, para dizer o mínimo. E aí, outro gráfico aqui, né, a porcentagem de ações do Nasdaq que caíram mais de 50% da high do último ano, 43% é muita coisa. Então, tem muito sofrimento aí no mercado. A gente vê os hedge funds sofrendo muito. A gente já fala mais um pouco disso daqui a pouco. Não, boa. Bem, o Wendel acabou de mostrar que foi um movimento grande de mercado, janeiro de 2022. Então, a gente fez um exercício para comparar como os ativos, os principais ativos, se comportaram até agora, nesse ano, em relação a eventos também super relevantes do passado, que marcaram o mercado, né? Então, a gente selecionou 3 eventos que foram o Taper Tantrum de 2013, a eleição do Trump de 16, que realmente o pós-eleição foi um movimento muito grande de mercado, e um terceiro evento foi o que a gente chamou de Hawkish Powell, que foi de 2018. O Fed foi subindo taxa de juros de maneira bem gradual naquela época, até o final do ano de 2018, onde ele passou um sinal de que teria que subir ainda mais a taxa de juros, né? Ele falou far from neutral, ou seja, a política monetária ainda está longe do neutro, vou ter que subir mais os juros, a política de quantitative tightening estava em autopilot. Então eram frases que ele soltou naquela época no mercado que não foram bem digeridas, tá? Então foi uma guinada mais hawkish. Então a gente pegou esses 3 cenários e a datação que a gente colocou, então o 1 aqui do eixo horizontal é o primeiro dia que a gente desses eventos, né, e como que as principais variáveis elas se acumularam ao longo do tempo, tá, de 60 a 90 dias após esse evento. Tá? Então, só para a gente ter uma noção de onde a gente está agora em relação a esses choques do passado. Tá? Então, quando você olha a parte de juros, que é os 2 gráficos de cima, tanto o nominal quanto o real, assim, a parte nominal, a abertura de juros que a gente viu agora, ela é parecida com o Taper Tantrum, no nominal. Tá? Tem que lembrar que no começo de janeiro, o grande movimento mesmo foi de juros, né? Só a bolsa caiu mais para pouco depois, né? Mas o que assustou o começo foi o 10 anos americano abrindo bastante. Por isso que a gente começou a pensar e fazer esse paralelo com o Taper, etc. E a parte de juro real, que realmente é o que está mais amassado, subiu mais que no Taper de 2013 e abriu mais do que na eleição do Trump. Então, e faz um pouco de sentido, exatamente porque o nível está muito fora do normal, né? Estava em torno de -1, agora corrigiu para -0,50, -0,60, que ainda é muito negativo, tá? Então tem mais para andar e talvez a taxa de juros, assim, a curva americana, parte longa, ela talvez
tem um caminho pela frente semelhante ao que aconteceu no taper, tá? Ou seja, vai abrindo no final do ano, se a gente atualizar esse gráfico, quando a gente atualizar, a gente vai ver que essa taxa abriu mais 50, 60 pontos do patamar de hoje. Então, o ajuste de juros não é pequeno até agora, é um ajuste considerável. E aqui os de baixo, a gente fez a comparação do FCI, aquele primeiro gráfico que o Andrew mostrou na apresentação, que está super baixo também, né? O índice de condições financeiras da Goldman, e ele está abrindo, está apertando num ritmo parecido com aqueles sinais hawkish do Powell de 2018. Então está pior que o taper tantrum, está pior que o Trump election, tá? Chegou a abrir quase 80 bips, agora na margem ele arrefeceu um pouco, né? Melhorou, deu uma acalmada, mas ainda é uma abertura muito similar ao que a gente viu em 2018, e aqui a gente colocou o S&P. Tá? O S&P é bem diferente de 2016 e 2013, quando o Trump ganhou a eleição foi um choque de juros, mas foi um choque positivo de bolsa, né? Porque vai ter fiscal, vai ser bom para as empresas, ser republicano presidente. A bolsa subiu, tá? O taper demorou para a bolsa reagir, mas nem reagiu, né? Para você olhar aqui histórico, de quase 90 dias depois do taper, a bolsa foi razoavelmente bem. O que se assemelha mesmo no mercado de renda variável é com 2018, né? Um movimento muito semelhante de queda. E aqui, quando a gente olha para frente, claro que isso aqui não é projeção, né? A história nunca se repete, às vezes ela rima, mas só mostra que em momentos de estresse, às vezes o mercado acomoda. E não necessariamente quando ele se acomoda, ele significa que o movimento terminou. Tá? Ele só toma um fôlego e daí talvez ele volte a performar como ele performou no começo do ciclo. 2018 foi assim, caiu 10% a bolsa, depois ela ficou andando de lado, até recuperou, e depois, no final daquele ano de 18, a bolsa voltou a cair até que o Powell mudasse a retórica dele. Tá? Então, isso aqui é mais uma curiosidade, né, mas é só para mostrar que esse movimento até agora de mercado, tanto de juro quanto de bolsa, é um movimento realmente grande. Tá? Ele vai entrar aí meio para a história, daqui a alguns anos a gente vai fazer um outro gráfico desse e vai colocar como histórico Taper Tantrum, Trump Election, 2022, e daí o evento futuro vai entrar para a história, esse movimento que aconteceu até agora. E a grande dúvida é essa analogia de 2018 funciona com esse ano, porque em 2018, a gente vai falar depois, mas o Fed estava aumentando os juros meio preemptively, né, em inglês. Então, não tinha muita inflação, mas o emprego estava baixo e o mercado foi fritando, falando, pô, a economia não aguenta, até o Fed parar. Agora, né, parece que essa put do Fed pode estar mais longe. A gente discute isso daqui a pouco. Tem duas diferenças grandes, né? Primeiro que o juro naquela época já era perto de 2,5%, nesse momento, hoje o juro ainda é 0%, e o segundo que a inflação, que você acabou de falar, hoje é 7%, naquela época era tipo 2%, nem isso, né? Então, os condicionantes são bem diferentes. Aí agora falando, né, talvez um lado um pouco mais positivo, né, que talvez já assustou todo mundo aqui que está ouvindo a gente. O que aconteceu, então? O mercado caiu tanto, isso aqui a gente pegou 27 de janeiro, a coluna do meio, essa tabela aqui na esquerda, e basicamente um jeito de pensar no S&P é que o lucro por ação, né, então olhando esse gráfico aqui embaixo na esquerda, né, o lucro por ação EPS, ele sobe, né? O nosso carrego lá dos Estados Unidos é o carrego equivalente aqui do Brasil. Então, se o S&P fica parado, o PI vai ficando mais barato ao longo do tempo, porque o EPS vai crescendo, você está sempre olhando 12 meses à frente, assumindo que está crescendo, né? A gente pode chegar no final, a gente chega no cenário onde a economia pode virar também. Mas assumindo que as projeções estão certas, e dado esse earnings season, né, Microsoft foi bem, Apple foi bem, Amazon agora foi bem, né? Então as revisões estão intactas por enquanto, o EPS, né, deveria ir subindo, então o S&P vai ficando parado. Então, quando a gente fala, poxa, o S&P já caiu muito, será que deveria vender, ou, né, para o brasileiro, será que eu não deveria ter mais ações lá fora, o Brasil está melhorando, está barato? Essa é a grande pergunta que a gente ouve bastante, né? Mas o ponto é que se o S&P ficar parado até o final do ano e você olhar para 2023, você vai estar num PI parecido com a média histórica dos últimos 7 anos. Então, olha aqui essa coluna da esquerda, a média do PI foi 18, acho que 18 vezes PI no S&P parece um nível razoável, né? No começo de 2020, antes do Covid, estava 18,3, só para usar como métrica, é onde começa esse gráfico aqui embaixo, tá? E aí, em janeiro 27, depois da queda, ainda estava 19,2, então, falando, poxa, tem muito mais para cair. Mas o ponto que a gente pensa é, mas se você pensa no nível absoluto, será que a gente deveria, né, dar uma recomendação de venda, etc.? Se
você rolar isso para frente, no final de 22 já volta praticamente para o nível pré-Covid, sendo que o juro real está muito mais baixo do que estava naquela época. Né? Então, que nem o fenômeno que eu falar, o juro real média dos últimos 7 anos, e que era no pré-Covid, era 0,1. Agora, né, está menos 0,6. Até rolando para frente, com o Fed começando a aumentar juros, etc., deveria acabar o ano, o mercado projeta menos 0,4 no final do ano. Então, se você olhar o PI invertido, né, esse I dividido por PI, é como se fosse um earnings yield, né, você subtrai esse juro real, a diferença, aquele famoso equity risk premium, você estaria com um equity risk premium muito mais alto do que a média dos últimos anos. Então, a gente falou, poxa, vamos rodar então esse cenário que o Fernando acabou de falar, poxa, mas as condições financeiras estão ainda muito easy e tal, tem que normalizar. Tá bom, então vamos falar que o equity risk premium deveria voltar à média dos últimos 7 anos, vamos assumir que o juro real vai voltar para a média dos últimos 7 anos ou para zero, só para ficar mais fácil de visualizar. Isso queria dizer um PI disso, assumindo que o EPS fica parado, o S&P deveria estar em 4.485. Se o juro real subir ainda mais para meio, que eu acho que seria um nível um pouco mais normalizado para chegar nas condições financeiras mais razoáveis, a gente acha, aí talvez o S&P poderia cair para 4.100 até o final do ano. E aí, se você realmente quer ser pessimista, você pode falar, poxa, mas esse EPS também pode acabar caindo porque a economia vai desacelerar com todo o estímulo fiscal, com ataque dos reguladores às companhias de tecnologia, etc., etc., e realmente poderia chegar no nível abaixo de 4.000. Mas esses são os parâmetros só para pensar. O ponto é que com aquela queda do começo de janeiro, talvez foi só a primeira fase, né, que a gente mostrou aquele gráfico que o Fernando acabou de mostrar, mas 2018, mas já foi um ajuste razoável, onde a gente já voltou para um patamar assumindo, né, o equity risk premium já está razoável, aí você tem que realmente acreditar que o juro real vai abrir muito mais, e se a economia piorar, normalmente os juros fecha, e isso tem que assumir que o IPS, né, o lucro por ação, vai ser muito pior do que o projetado. Se não for o caso, já está razoável. E na direita só, né, tem muito texto, não preciso ler tudo isso aqui agora, mas o ponto é que os hedge funds reduziram muito o risco. A gente olha semanalmente os dados de Prime Broker, estavam nos níveis, né, mais baixos, exposição líquida desde o pós-Covid, em um nível bem abaixo da média dos últimos 10 anos. A gente olhava, né, venda de futuros, de Nasdaq estava no posicionamento mais vendido, né, dos últimos tempos. Os fundos também adicionaram mais shorts desde março de 2020. E aqui tem um dado semanal, esse AAII Bull Bear, que você vê a diferença do Bull Bear voltando para níveis super baixos, né, dos últimos 20 anos. E se você olhar só a linha AAII Bear, que é essa linha azul clara, que chama em 52,9, uma pesquisa com investidores semanal, chegou no nível mais alto, quer dizer que as pessoas estavam mais bearish do que o auge do Covid. Né? Então, realmente, a gente achou que o posicionamento, né, ficou muito extremo, e esse realmente foi onde o mercado deu aquela voltada no final do mês. E, claro, aí a gente vai falar um pouco mais, mas, né, com o resultado de Facebook, agora, né, com o Banco Central Europeu ontem, talvez até mais importante, o mercado está, né, mais esquisito de novo, mas a gente já chega nisso. Boa. Eu acho que esse slide, para tentar explicar ou responder um ponto que a gente ouve muito, e de vários investidores lá fora também, né? Que o ponto é o seguinte, olha, o mercado já precificou 5 altas para o Fed esse ano, então, a Bolsa já reagiu mal, então o Fed não vai conseguir fazer mais do que isso, e se cair mais um pouco, o Fed vai desistir de subir juros, etc. Tá? Eu acho que esse é um cenário que cabia bem entre a década de 2010, né? Entre 2010 e 2019, onde você não tinha restrição inflacionária. Então, o Banco Central americano ele poderia pilotar a política monetária, tentando gerar inflação, mas principalmente mirando o mercado de trabalho e suavizando os ciclos financeiros. Tá? Então, a gente se acostumou muito por isso, porque não tinha essa restrição de inflação. Agora mudou. Tá? Tem uma restrição inflacionária na mesa, que no fundo é o principal objetivo de qualquer banco central, que é controlar a inflação. Isso vai dificultar o Banco Central americano de mudar seu posicionamento tão fácil, que foi o que aconteceu em 2018. Né? O mercado caiu muito em dezembro, logo no começo de janeiro, foi 4 de janeiro, o Powell já mudou o discurso e daí já foi insurance cuts, aqueles cortes de segurança que começaram a acontecer lá em maio de 2019. É difícil, é mais difícil de fazer. Não dá para falar que ele não pode fazer. Pode fazer, pode, mas daí a gente vai falar, então a inflação fica mais alta, etc. Mas a put está muito fora do a dinheiro. put está fora do dinheiro.
A put está fora do dinheiro, não é fácil, tá? Ele reverter a mão tão rápido. E daí, por que a gente acha que a inflação é mais persistente? Né? Porque tem realmente uma inflação americana que foi um excesso da pandemia, tá? Que deve voltar. Então, eu vou começar até por esse gráfico de baixo aqui, núcleo de inflação. Né? Se você pegar a linha azul, o Core PCE chegou em torno de 5%, e a projeção do mercado, e eu coloquei só o Fed aqui, é de redução da inflação, tá? Porque algumas coisas que subiram demais não vão continuar subindo. Por exemplo, carro usado. Tá? Vai desinflacionar um pouco, é normal que a inflação volte. O ponto é para onde ela vai voltar, né? Ela vai voltar para baixo da meta ou não? E a projeção do Fed já coloca um número acima da meta. E o que é mais interessante, né? A inflação acumulada de todo esse período, de março 20, da pandemia, até 24, a gente pega acumulado anualizado, né? Só para ter uma noção. De número anual mesmo, não ficar uma coisa acumulada, enfim, vai ficar mais fácil de visualizar. Ele está aqui perto de 3% desde a pandemia, e se você projeta isso até 2024, ele fica perto de 2,5%. Então, a inflação está correndo assim, é muito acima da meta do Banco Central, tá? Isso, obviamente, vai gerar um desconforto. O ex-diretor do Banco Central, Clarida, falava que alguma coisa entre 2,5% trazia desconforto, era um pouco excessivo, e extrapolando isso, a inflação acumulada roda perto desse patamar, então não dá muito conforto, né? Claro que o Fed, com a mudança ele mudou o framework, né, de política monetária em agosto de 2020, e daí ele falou, não, quero uma inflação um pouco mais alta mesmo do que no passado, mas não tão mais alta, né, e não tão persistente. Eu acho que esse é o ponto. Isso se a inflação nessa linha azul realmente seguir essa trajetória de normalização. A gente, como brasileiro, já viu esse filme antes, a gente vai falar um pouco depois. Exatamente. Mas, então, até se virar do jeito que eles projetam, ainda está desconfortável. É isso aí. E por que essa inflação, a gente acredita que não vara 2% ou mais difícil hoje, né? Porque você tem realmente uma pressão do mercado de trabalho muito importante. Então, esse gráfico de cima aqui é uma curva de Phillips, né, que relaciona a inflação de salário com o mercado de trabalho. Só que normalmente as pessoas colocam aqui no eixo horizontal a taxa de desemprego. O que eu estou usando aqui é um pouquinho diferente, tá? É o número de desempregados pelo número de vagas em aberto. Então, no jargão do mercado, é o número de desempregados pela estatística do JOLTS, de Job Openings. Tá? Que acho que é uma forma bem legal de ver oferta e demanda instantânea, né? Você tem lá a participação da força de trabalho, que pode voltar, enfim, mas nunca se sabe, né? Às vezes demora, essa é até uma coisa para, enfim, que a gente monitora, e ao longo do tempo a gente pode reavaliar o cenário à medida que tenhamos uma surpresa na oferta de trabalho, porque as pessoas que saíram na pandemia ou se aposentaram, elas voltam. Mas esse não é o ponto hoje. O ponto hoje é a foto instantânea do mercado de trabalho. Então, a melhor coisa é quantas pessoas estão desempregadas, qual que é a demanda das empresas por contratação. Tá? Então, a gente dividiu aqui em 3 períodos, o período 2001, 2008. Então, era uma curva, assim, que a nuvem de pontos mostra uma inclinação positiva, né? Então, quanto menor o número de desempregados por vagas abertas, maior a inflação. Daí, 2010, 2019, olha como essa curva era bem horizontal, né? Muito horizontal, não tinha inflação, né? Essa foi a discussão dos últimos 10 anos. O Fed lutando para gerar inflação e não tinha, tá? Porque realmente tinham assim, muitas pessoas desempregadas, então a inflação de salário não subia, e ela foi subir aqui só no finalzinho, que foi quando o Fed começou a subir juros lá em 2016 e acelerou em 2018, quando a gente chegou perto do 1. Tá? O que é esse 1 aqui, que eu fiz esse traço? É meio que o limite, né? É quando você tem um desempregado para cada vaga em aberto. Tá? Quando você chega nessa relação, a inflação de salário começa a acelerar, e quando você passa para um número menor que 1, ou seja, você tem mais vagas em aberto do que pessoas desempregadas, a curva começa a ficar meio vertical, né? Vai verticalizando a curva de Phillips. Então, a gente já começou a ver isso no final de 19, antes da pandemia, que depois, enfim, mudou todo o contexto. Mas depois do choque da pandemia, o vai e volta, dá para perceber que a gente pulou para as bolinhas vermelhas, especialmente aqui, ó, tem uma curva de Phillips se formando aqui em cima, um patamar mais alto e bem inclinado. E o último número de janeiro está bem apertado. Essa bolinha aqui é o nível mais apertado da série, que tem mais de 20 anos, está apontando para uma inflação de 5,20, e se bobear até vai subir um pouco mais. Então,
o mercado de trabalho está apertado demais e está longe do normal, tá? Para você pegar essa bolinha vermelha que está aqui e trazer pelo menos para a linha tracejada, é bastante coisa. Tá? Não é fácil fazer esse movimento, então acho que isso aqui vai deixar a inflação de salário pressionada por mais tempo do que a gente imagina, e isso também vai, obviamente, afetar a inflação de serviços nos Estados Unidos, que vai afetar o core e que vai evitar a inflação de cair muito abaixo de 2. Então o problema não é mais só a questão da inflação é transitória, né? Tem um componente que sim é transitório. Eu não acho que o Fed está de todo errado, ou as pessoas que imaginavam que a inflação era transitória há um ano, tá? É que tem uma coisa permanente, o permanente é o mercado de trabalho, tá? Então é isso que vai levar o Fed a ser um pouco mais duro ao longo do tempo, ou evitar uma mudança, uma guinada maior de política monetária para o lado dovish, porque ele tem um desequilíbrio muito grande para resolver no mercado de trabalho, tá? E daí a gente vê, por exemplo, aqui a alteração, né? A gente só mapeou aqui as 3 principais casas americanas de sell-side, né? Como mudou o consenso para o Fed. Então a gente pegou no meados do ano, as 3 principais casas achavam que a primeira alta era no segundo semestre de 2023, tá? E agora em janeiro as pessoas estão com 5 altas ou 7 altas, está discutindo 50 bips. Então, como foi uma guinada muito grande de mercado, à medida que as pessoas perceberam que a inflação é mais resistente e tem realmente essa questão do mercado de trabalho que vai dificultar muito o processo de desinflação nos Estados Unidos. Aqui a gente colocou o gráfico de surpresa inflacionária, com a Europa em termos de surpresa, tá? Não é nível de inflação, mas embora o nível está alto, está perto de 5%, mas como a surpresa inflacionária está super alta, ontem o Banco Central Europeu também fez uma guinada hawkish, tá? Que foi super importante para o mercado. E, enfim, agora já se espera que o Banco Central Europeu suba juros em setembro e dezembro de 2022. Mas aí o impacto disso o Andrew vai falar daqui a pouquinho, tá? Essa coisa de Europa é super relevante, essa mudança. E aí a nossa pergunta é se o Fed vai repetir o filme visto no Brasil em 2021. Tá? Então a gente colocou aqui a curva de juros nos Estados Unidos e a curva de juros no Brasil. Então o lado esquerdo mostra 3 datas. Eu acho que aqui na esquerda você visualiza aquela tabelinha aqui, né, que a gente mostrou, talvez foi muito denso, muito texto aqui dos 3 bancos, né? Acho que aqui você consegue visualizar melhor, né, onde estava antes e como que mexeu, né? Como que mexeu? É isso aí. Isso aí é a curva americana de juros e mostra como mexeu a curva nos últimos 3 meses ou 4 meses, tá? Então, por exemplo, em 15 de setembro de 2021, o mercado precificava 25 bases de Fed Fund Rate em dezembro. Só um aumento. Assim. Um aumento para esse ano, tá? Então, esse corte aqui é dezembro de 22. Era um debate se ia aumentar juros até o final do ano, algumas casas com 50% de chance de dezembro, talvez ficar para 23, né? Então mudou muito. Mudou muito, exatamente. 22, poucas pessoas falavam em alta em 22, a grande maioria era 23. Daí, 15 de dezembro, quando o Fed já começou a fazer a mudança, depois que ele foi reappointed, essa normalização, e começou a falar de normalização, aí a curva já colocou quase 3 altas para 2022, né, 0,81. E a última curva, a gente pegou 1º de fevereiro, aqui só para fazer a datação do mês de janeiro, já tem 5 altas, aí foi para 1,28. Então, como foi feita essa migração de juro, né? Acho que é interessante também olhar que a parte longa da curva mexeu, mas não mexeu ainda muito. Acho que aqui tem um espaço para correção grande. O mercado acha que Fed Fund Rate vai parar em 1,5, 1,70. Talvez a média de cenários leve a isso, mas se você pegar o cenário básico, o Fed vai ter que levar o juro no mínimo para neutro, que é 2,5 ou mais, para trazer o mercado de trabalho de volta para a normalidade. E aqui só para reforçar o ponto que você não falou no começo, mas acho que é mais fácil visualizar aqui, que o grande debate é exatamente isso. Será que 5 altas esse ano já é bastante, já foi suficiente? A gente já viu todos os ciclos passados da última década, onde não tinha inflação, que o Fed começava a aumentar juros, ou taper tantrum, ou qualquer coisa, o mercado dava uma assustada e tinha um Fed put lá e falava, não, tudo bem, calma, vamos acalmar. Em 2018 até virou em 2019 para cortar juros, né? Então as pessoas têm isso em mente, falando, a economia não vai aguentar tudo isso de alta e a inflação não vai pegar, e aí parou por aí, então já vamos embora, já vamos comprar ações. A gente tem o privilégio, né, sendo sarcástico, de ser brasileiro, de ter vivido uma versão, a gente já está no futuro, né, talvez, dos americanos, né? Então essa é a ideia desse slide. Não, é isso aí, eu acho que, eu comentei já algumas vezes aqui na WHG, esse movimento que o Fed fez nos últimos 60 dias, o ECB
anunciou ontem, é meio que é o momento que os bancos centrais desenvolvidos, é o momento em que o Fed e o ECB viram bancos centrais de mercados emergentes de 2021. Tá? O Brasil é o que está mais próximo da gente, e eu vou comentar isso agora, mas você tem, por exemplo, o Banco Central do Chile, que tem uma taxa bem mais baixa que a brasileira, subiu a passos de 100, 125 pontos por reunião, que é muita coisa. República Tcheca também, que é um país com juros super baixo, também fez altas super expressivas mês a mês. Assim, a Polônia. Então, todos esses países eles reagiram de maneira forte aos dados de inflação, né? Muito fora do gradualismo de política monetária. Eles tiveram que reagir de acordo com a surpresa inflacionária. E talvez o Fed esteja nesse movimento. Ele já fez agora, né? Dá para ver que pela curva, né? Em 4 meses foram colocados 50 pontos de alta. Então já foi feito um movimento grande. Então a gente já está nesse caminho. Eu acho que pode ser até um pouco mais dependendo do dado, né? Teve até essa discussão de 50 pontos em março. Se você pensar friamente, onde a inflação está, onde o mercado de trabalho está, onde a posição do ciclo, não era nenhuma maluquice macroeconômica o Fed começar com 50 pontos, tá? Mas aí tem outros aspectos de mercado, comunicação, risk management, etc, etc. Mas, enfim, teve essa discussão. Tem ata, se dava para você acelerar o pace, enfim. O ponto tem esse risco para o Fed, e o Banco Central do Brasil no passado sofreu exatamente isso. Tá? Então, o que a gente colocou aqui? A curva de juros brasileira até o final de 22, tá? E como ela foi se deslocando para cima, e a narrativa do Banco Central foi mudando, que é um pouco o que pode acontecer com o Fed, né? Então, olha só o BC nosso aqui em janeiro de 21. Tá? Ele falava, a conjuntura prescreve estímulo extraordinariamente elevado. Daí, na próxima reunião de março, o cenário prescreve normalização parcial. Daí, para junho, o apropriado é a normalização dos juros para patamar neutro. Daí, ele foi para agosto. Bem, a normalização dos juros para patamar acima do neutro. E daí foi para setembro. O ciclo de aperto deve avançar no território contracionista. Até ele chegar lá, avançar ainda mais no território contracionista, tá? Então, como ele foi mudando a narrativa, a curva foi se ajustando. Claro que os dados foram mudando também. Eu acho que aqui tem que dar o benefício para o Banco Central. Tipo, assim, não é o Banco Central errou, né? Teve muito... Assim, o mercado inteiro errou, né? A gente já vê as projeções do Focus nessa época também. As pessoas mais pessimistas com o Brasil projetavam um Selic de 5 e acabou sendo 10. Então, não foi não é que o Banco Central errou sozinho, tá? Mas ele foi ajustando à medida que os dados foram chegando, a inflação era mais alta, era mais renitente, teve o choque do fiscal também, que ajudou a empurrar a curva para cima, mas o Fed pode ter a mesma coisa, ele fala, olha, eu vou dar 5 hikes, eu acho que está bom. Daí a inflação não desacelera, a inflação de carro não cai tão rápido, a inflação de salário é mais forte. Ele fala, poxa, eu não posso parar, né? Eu vou ter que enfileirar 7 hikes esse ano, não consigo parar no meio, não tem narrativa para parar. Pelo contrário, né? A narrativa para continuar apertando. Então, a mesma coisa com o Banco Central Europeu, o Banco Central da Inglaterra. Então, acho que o mundo desenvolvido corre o risco de repetir o que aconteceu no Brasil em 2021. Tá? Ele não conseguir parar, ele não ter argumentos para ser mais dovish. A inflação pressiona demais e daí ele precisa continuar subindo, subindo, subindo. Daí a curva vai se deslocando para cima, que é mais ou menos o que começou já nos Estados Unidos nos últimos 4 meses. O risco é continuar abrindo, como aconteceu no Brasil em 2021. Eu acho que, né, o que acendeu a luz para a gente nessa analogia foi lá fora as pessoas começando a falar, de repente o Fed deveria fazer um aumento forte logo de cara, ser rápido e aí pausar. Já dá uma normalizadinha e pausa. E falou, a gente ouviu exatamente essa narrativa aqui no Brasil, lá em março do ano passado, o Banco Central vai começar mais forte e tal, aí ele para nos 6, 8, alguma coisa assim, já ganhou credibilidade, a inflação vai dar uma acalmada, e aí está tudo certo, e o mercado de ações até, né, teve um rally lá no meio do ano forte, mas e o americano também tem todo esse trauma, que eu já falei algumas vezes, né, ou não trauma, né, uma experiência onde o Fed aumenta um pouquinho, a economia não aguenta e aí para. Mas o nosso ponto é que está muito diferente dessa vez, né? Será que os juros, as condições financeiras, que a gente já mostrou 2 vezes, estão tão extremo? Se você normalizar um pouquinho, se você levar de 0 para 75 bips, né, ou 1% os juros nos Estados Unidos, vamos dizer que o Fed fala, tá bom, em 3 reuniões eu vou ser agressivo, 4 reuniões, já vou botar logo em julho 1%, aí eu vou parar. O que acontece se a inflação não vira lá em julho e agosto? Aí você está contra a parede
você já está indo num ritmo alto, é isso que aconteceu com o nosso BC aqui, né? Ele começa a falar, então, em vez de 75, vou dar 100. Aí, pô, em vez de 100, vou dar 150. Daqui a pouco a inflação não vira, você tem que continuar dando 150, 150, 150, e você está num corner, né? Então, exatamente esse é o problema que a gente vê nos Estados Unidos. Eu acho que ontem teve 2 grandes eventos no mercado, né? Todo mundo falou de Facebook bastante, mas, na verdade, o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês, né, eu acho que foi, na verdade, o mais importante, né? Porque até recentemente as pessoas achavam que a Europa não tem muito como normalizar juros e tal, a economia, né, não cresce muito, PIB potencial, etc. Mas teve uma sequência de dados de inflação muito forte na Alemanha, na Espanha, né, em todos os lugares, que o Banco Central Europeu não pode ignorar. E, pô, nessa altura do campeonato, quanto a inflação, como brasileiro, a gente só fala de inflação todo dia. Você olhar que a Europa ainda tem juros negativos, né, parece uma aberração. E aí você começa a pensar, pô, então a Europa vai ter que normalizar. O mercado começou a precificar que eles vão levar para 0 esse ano. Pô, 0 com uma inflação totalmente fora do padrão histórico na Europa ainda parece totalmente errado. Mas será que a economia europeia aguenta ir para 2%, alguma coisa assim? Então, acho que o gringo, usando essa lógica toda, por isso que a gente demorou muito tempo aqui nesse slide, o gringo está comprando o Brasil exatamente porque ele está vendo que o Brasil já está, né, no final dessa novela. A Europa ontem acabou de começar o filme, né? Os Estados Unidos já teve umas chacoalhadinhas, mas a gente acha que talvez não está nem no meio ainda do jogo, nem acabou o primeiro tempo, né? A Europa apitou ontem e começou o jogo. Você fala, poxa, nem sei o que quer dizer o lucro das companhias europeias se o juros estiver aqui para 2%, alguma coisa assim. Pode ter uma recessão lá, que nem a gente está tendo no Brasil. Então, no Brasil, a gente já atravessou, né, a maioria, no mínimo, né, desse percurso. Então, a gente sabe que, né, a situação é horrorosa. Então, só pulando para o próximo slide aqui, né, talvez começando aqui embaixo na esquerda, né, o Brasil está nessa situação onde tem muita inflação e o PIB, né, em recessão. Então, você está no pior cenário, né, está todo mundo deprimido, né, pô, tem eleição esse ano, mas o gringo está olhando para cá e fala, poxa, se isso aqui é os Estados Unidos e Europa amanhã, o Brasil já passou por isso, a gente já sabe mais ou menos o que é, a moeda já está muito amassada, o PI da Bolsa já está muito amassada, o lucro das companhias, né, algumas já sofreram muito, de repente até um lugar bom para se esconder nesse mundo, né, muito complicado. Então a gente viu esse fluxo, né, intenso aqui para a Bolsa do estrangeiro, enquanto o local ainda está vendendo, porque, né, apanhou muito, né, no último ano e qualquer valorizadinha na moeda já aproveita para andar dinheiro para fora, ou se a bolsa subir um pouquinho, já aumenta para diminuir. Né? Desculpa que eu entrei um pouco nessa slide, mas... Não, é isso aí mesmo. Né? É rotation global, né? As pessoas estão procurando value e commodities para comprar, o Brasil acaba sendo um porto seguro, mas se você olha fundamento, pouco mudou, né? Que esse gráfico de baixo aí, das bolinhas, né? A gente como o Brasil vai caminhar nesse cenário, nesses quadrantes, nessa economia. O melhor mundo é o Goldilocks, né? Você está crescendo com inflação mais baixo que o normal, né? Que é a média histórica. Não é o caso. Até o final do ano, a gente imagina que nós vamos caminhar aqui desse cenário de stagflation para recessão. Então, não é um cenário assim dos melhores em termos fundamentalistas. A gente não está vendo, pelo menos caminharmos para a parte de cima que tem crescimento, né? A gente não vê isso. Pelo contrário, o crescimento deve desapontar. Condição financeira também no Brasil contra os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos tem que fazer um movimento grande para cima, tem todo o impacto de mercado que a gente está acompanhando. O Brasil é o contrário, a gente está com índice de condições financeiras bastante apertado ainda, perto de 101. Então, isso aqui não é um driver de crescimento, pelo contrário, isso aqui é detrator de crescimento. Pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Né? Então, a foto da americana é muito boa, mas porque tem toda essa liquidez tem que ser normalizada. A foto brasileira é muito ruim, porque tem toda essa, né, tightening aí que tem que ser normalizado, ou deveria ser normalizado eventualmente também, então pode ser positivo. Eu acho que vamos pensar, o que é bom e que é diferente desse ciclo para os anteriores é a questão de juros, tá? Então, a gente viu a curva brasileira subindo até 12, isso não é um fato só para o Brasil, é um fato estilizado para os mercados emergentes. Então, aqui a taxa de juros de 2 anos, emergentes, em vermelho, né, contra Estados Unidos, azul, a área é o spread, e aqui depois do tracejado é o forward do mercado. Então, qual é a diferença de 2018 para agora? Em 2018, o Fed veio primeiro, tá vendo? Ele foi subindo os juros, subindo, o mercado emergente estava cortando. Até o momento que o juro ficou tão alto nos Estados Unidos, isso aqui gerou depreciação cambial,
Lembro que a Argentina começou a ir a pique exatamente nessa época. O Brasil também teve alguns estresses de câmbio. Isso levou vários países emergentes a terem que subir juros para recompor o spread, que estava caindo muito contra os Estados Unidos. Então, aqui os mercados emergentes foram defasados, ou lagged, né, em relação à política monetária americana. O câmbio sofreu e tiveram que reagir. Nesse ciclo, os mercados emergentes vieram primeiro, tá? Foi exatamente o que aconteceu em 2021 no Brasil e nos outros países, lá, Chile, Polônia, República Tcheca, etc. Então, eles recompuseram o juro de 2 anos antes dos Estados Unidos. Então, chegou uma taxa que já que é a média dos últimos 10 anos, perto de 5%, taxa de 2 anos, e quando você olha o forward, está mostrando um juro perto da máxima de 10 anos. Então, ele mantém o spread mais robusto, então tem mais, vamos dizer assim, um escudo contra a alta do Fed. Claro que o Fed pode ser agressivo e começar, enfim, enfileirar 7 hikes ou subir 50 pontos, e obviamente que o mundo emergente, né, vai sofrer um pouco, mas não está totalmente desprevenido, tá? Tem realmente um carrego a favor do mercado emergente que o protege desse tightening vindo dos Estados Unidos. Então, acho que quando você olha esse carrego, que já meio que se formou, e você olha, especialmente o Brasil, que petróleo subiu 12%, enfim, o Brasil tem uma bolsa de velho, tem Petro, daí você soma o carrego com a condição da bolsa brasileira, o fator da bolsa brasileira, você tem esse fluxo, mas é uma coisa bem global, né? O local ainda, algumas coisas querem falar, porque a eleição está se definindo para o bem ou para o mal, mas aí tira um risco. Não nos parece isso, é muito mais um fenômeno global do que local. Os melhores setores das bolsas mundiais esse ano têm sido bancos e energia, né? Que é o que o Brasil, mineradoras, né, nos casos, então é exatamente o que a Bolsa Brasileira representa. Então, para o fundo macro global, o Brasil é um bom proxy para operar essa tendência, então por isso tem tido esse fluxo, mas é um fluxo bem fast money, né, um fluxo não muito, né, de qualidade, vamos dizer assim. Se as coisas mudarem, isso pode mudar rápido. Então, só queria explicar, né, quando a gente fala, só uma coisa técnica, só que não, realmente eu acho que tem uma lógica forte por trás da razão do Brasil estar né, indo melhor do que as outras bolsas no mundo nesse ano. Mas a questão é, né, quão duradouro isso vai ser, e lá fora também na margem a gente está vendo, né, essas ações cíclicas e de valor também começando a sofrer. Eu acho que ontem foi um dia interessante, onde petróleo subiu, mas as empresas de petróleo caíram, onde juros abriu muito no mundo inteiro por causa do Banco Central Europeu e Banco Central Inglês, e os bancos, né, nos Estados Unidos, por exemplo, caíram. Então, né, acho que tem que ficar um pouco atento, mas na margem a gente está um pouco mais construtivo e, né, tentando entender o cenário mundial para ver quando que pode ser uma oportunidade. E só para concluir, então, aqui o último slide, acho que, né, qual que é a conclusão, né? Sempre então o mundo está super complexo, estão explicando, né, por um lado, por outro lado, e eu acho que a conclusão é que tem que estar mais diversificado, né? A gente vê muitas vezes, né, as pessoas se entusiasmaram com esses temas que foram os vencedores do Covid, né? A gente mostrou na última live as 3 fases, e os vencedores do Covid, aquelas empresas de fintech, e-commerce, software e tal, robótica, carro elétrico, né? Isso que entrou na moda da pessoa física lá fora. E até para o brasileiro, né, quando a gente olha nas plataformas aqui, né, o que eles têm acesso é esses temas mais sexy, né? E é isso exatamente onde foi criada a bolha, exatamente por essa razão, e é isso que está normalizando mais rápido, né? Então, acho que o nome do jogo é diversificação, né? Então, acho que ficar só em um tema, quando você manda o dinheiro para fora, vou só comprar essas ações de crescimento, né, tem dado certo, mas talvez, né, andou demais, agora está desinflando um pouquinho. E a mesma coisa que o Brasil, caiu demais, né? Talvez os brasileiros tinham muita concentração em ativos brasileiros, e agora está tendo aquele bouncezinho, né? Natural depois de uma queda e está tão amassado, mas, em geral, o que a gente tem falado muito aqui, que a gente acredita muito, é no poder da diversificação, né? Esse gráfico aqui na esquerda, em cima, mostra, né, como você adicionar ativos que têm baixa correlação, né, reduz muito a volatilidade do portfólio. Tá? Então, pensa nessa linha azul aqui de cima, é o brasileiro que está falando, os juros fechou muito, vou comprar bolsa. Aí você compra um ativo que é super correlacionado e não diversifica muito, é quase que a mesma aposta, o kit Brasil, etc. Ou eu vou mandar meu dinheiro para fora e vou comprar bond brasileiro. Né? Você não está diversificando muito.
Então, a ideia é realmente comprar ativos que têm a correlação baixa, né? Então, é isso que a gente tem buscado, algumas estratégias nesse sentido. A gente já falou de China no passado, mas tem outras também. E essa é a ideia, né, para poder realmente, né, diversificar o portfólio. Isso aqui é em cima na esquerda. Em cima na direita, também é um pouco complexo esse gráfico, mas a ideia é mostrar, né, as ações de crescimento versus as ações de valor. Normalmente, tem uma correlação muito alta, né? Se o S&P está subindo, a economia está indo bem, as companhias de tecnologia sobem, os bancos sobem, todo mundo está feliz, quando tem uma recessão, tudo cai. O que aconteceu nos últimos anos, ou bem na ponta, que está acontecendo, é que está tendo uma descorrelação muito alta, né? Quando o valor está subindo, o crescimento está caindo, quando o crescimento está subindo, o valor está caindo. A gente teve esses rotations meio, né? Teve vários ano passado, que continuou no final do ano e começo desse ano, e a gente está vendo, né, que diversificar nesse sentido também é importante, né? Então, não ter só esses temas sexy, né, que eu já tenho falado, mas, por exemplo, tem muitas empresas que a gente viu o resultado de Amazon muito forte, a Amazon está, né, super barata também, né? Né, está entregando muito bem em todas as dimensões. Tem algumas empresas resilientes de tecnologia que estão, né, ficando baratas por causa dessa, né, retirada de liquidez, que podem ser atraentes. E, no outro lado, também tem muita empresa de energia, bancos, setores de valor, que ficou para trás, né? A gente tem falado um pouco de bancos europeus, que têm funcionado muito bem. Esse tipo de coisa, acho que ter uma carteira diversificada, balanceada, ajuda muito, e com flexibilidade, né? Eu acho que a ideia é não ser ideológico e falar isso aqui é o futuro e acabou, ou isso aqui é ruim e acabou. Eu acho que tem que ter uma flexibilidade. Eu acho que as estratégias long bias, né, têm mostrado um pouco o seu valor aí recentemente também, né, de poder shortear, não só ficar comprado. E aqui, por último, essa tabela aqui embaixo tem muita palavra, mas a ideia só é os ativos, né, por ano, globais, ranqueado do melhor ativo até o pior. O que foi a melhor coisa do ano, o que foi o pior. Então, esse ano, Commodities está sendo melhor. Ano passado, REITs e S&P foram melhor. Ano retrasado, a China e Small Caps foi melhor. Então, cada ano, né, tem um que está no topo, um que está embaixo, um que está no topo, um que está embaixo. E essa parte verde é o que está batendo a inflação. Então, historicamente, quase tudo está batendo a inflação está muito baixa, a gente já falou várias vezes, mas esse ano quase nada está batendo a inflação. Então, tem que ter essa dimensão meio ativa de alocação, diversificada e com uma cabeça flexível, porque as coisas estão mudando muito rápido, nos mercados globais. Então, a gente tentou deixar um pouquinho de tempo aqui para perguntas. Não, mas é isso aí. A pergunta é para falar de China. Acho que é um update sobre China nesse contexto. A questão da divergência de ciclo, né, de China contra o Ocidente, porque as bolsas de A-share também sofreram em janeiro. Se eu puder responder a primeira parte, você fala de A-shares, eu acho que a China, no começo, a tese de divergência de ciclo está se confirmando. A China cortou juros em janeiro, tá? Enquanto todas as curvas globais estão abrindo e o Fed vai subir juros, etc., tudo que a gente falou, a China cortou já os juros. Então, ela está realmente, essa tese está se comprovando, ela está acontecendo, tá? Eu acho que esse é um ponto dessa tal da diversificação, né? Imagine só no mundo de renda fixa, né? Você tem uma renda fixa que está perdendo muito, que é a renda fixa americana e europeia, e você tem uma renda fixa que está ganhando. Se eu puder até voltar aqui para o primeiro slide, de janeiro, China Bonds subiu quase 1%. Então, essa diversificação de renda fixa é mais clara. Treasury caiu 2%. Então, acho que essa divergência de ciclo está funcionando super bem. A do mundo tem sido comprado em Treasuries e comprado em S&P. Esse ano, você está perdendo as duas pontas, né? Normalmente, você ganha uma, perde na outra, e ao longo do tempo, você vai compondo o seu capital. Por isso que está, né, tendo muita dor no mercado, que esse conceito de risk parity global está sofrendo muito. O chinês, né, está se mantendo e tem descolado muito, né, quando você olha o risk parity chinês versus, né, simplesmente ficar na bolsa chinesa. É isso aí. E só para ficar de olho em China, agora tem o feriado do Ano Novo Lunar, tem Jogos Olímpicos. Passado esses dois eventos, é provável que tenha uma mudança na política de Covid, que era a política zero, super restritiva, vai ter alguma suavização, tem algumas vacinas caminhando na China, locais de RNA, e essa política vai mudar e isso vai ter impacto de mercado, tá? Pode ser na bolsa positivo, porque da economia, alguns setores que estavam travados pela política de tolerância zero, elas voltam a crescer, etc., além das políticas de estímulo que estão entrando aí, já começou a cortar juros em janeiro, vai ter mais corte para frente, vai ter fiscal,
tudo isso deve ajudar na parte de bolsa. A gente ainda continua construtivo com bolsa, mas se quiser falar por que janeiro shares não foi tão bem. Acho que teve algumas coisas, né? Acho que, claro que bolsas no mundo, né, indo mal já não ajuda, o FED, tudo isso, mas além disso, né, os Estados Unidos está nessa dinâmica, né? Por um lado, o Omicron sinaliza o final da pandemia, então o petróleo sobe muito, essas coisas cíclicas estão indo bem, mas por outro lado tem, né, os bancos centrais e governo, a gente não falou do governo federal, que basicamente acabou o estímulo fiscal, né? Essa semana o Manchin, que é o senador, né, que crítico aí para ver se tem os votos ou não tem, ele falou, morreu, então, né, não tem estímulo nem fiscal, nem monetário, então você fica nessa queda de braço, né, qual que vai ganhar, a economia indo bem, reabertura, ou, né, o estímulo. Na China, você não tem essa reabertura, né, porque eles não se vacinaram, né, com vacinas que funcionam, contra o Omicron especificamente, e não tem muito caso de Covid. O Brasil, na verdade, é o melhor lugar do mundo que teve muito caso e vacinou bastante. Então, nossa imunidade coletiva é muito alta. Lá na China, é o pior lugar do mundo. Então, eles ainda estão com essa tolerância zero, fechando a economia. Então, por mais que o Omicron, né, a severidade é muito alta, estamos chegando na endemia, tudo isso, a China continuou com essa tolerância zero, especialmente porque tem as Olimpíadas de Inverno começando agora, e eles não queriam, né, imagem ficar, né, pegar mal para eles de ter muito caso na China logo na hora das Olimpíadas. Então, isso foi ruim. Por outro lado, e aí também por isso que começaram a cortar um pouco os juros e tal, e aí também só tem um negócio técnico que o ano novo chinês, né, começou, o mercado fechou na sexta-feira passada, que é a nossa quinta noite, foi exatamente o low do mercado, né? Então foi lá que o mercado mundial deu uma virada, então, e as pessoas tradicionalmente gostam de vender, né, para você não ir para o seu ano novo chinês, que é tipo o carnaval deles, você tira uma semana e tal. Então, as pessoas físicas não querem ficar comprado nesse feriado, especialmente o mercado tão, né, turbulento, então teve uma queda forte no final lá e vai reabrir nosso domingo à noite agora, vamos ver, né, mas a bolsa de Hong Kong abriu ontem à noite muito forte, então, né, em teoria deveria recuperar, mas claro, vamos ver aqui o mercado mundial aqui indo meio mal hoje, como é que vai reabrir lá. Então, acho que isso é tudo. Bem, outra aqui é bem tranquila também, é um update de Big Tech, muita volatilidade, Amazon, Meta, Spotify, Snap. Como você analisa isso? Qual ação você gosta, etc.? O Facebook tem uma questão bem específica, tá? Acho que já faz um tempo que tem várias preocupações no Facebook, né? Então, por um lado, o ativo, né, principal, Facebook, é super maduro, já está começando o declínio, ficou mais claro nesse resultado isso, então isso é uma das preocupações. Mas quem estava carregando o piano lá era o Instagram, e na época de Covid, né, todo mundo indo para casa, gastando mais tempo no celular, etc., por mais que o TikTok estava voando, né, tudo estava indo bem, então o Instagram conseguiu se beneficiar também em termos absolutos, apesar de, no relativo, tendo pior que o TikTok. Agora que a gente está entrando numa normalização, para eles isso também é ruim, então ficou mais evidente essa competição do TikTok está tomando muito share. E aí, além disso, para competir com o TikTok, o Instagram está transicionando mais para Reels, né? Então, para quem usa o Instagram, aquela parte onde você fica exploring lá, se você perceber, não tem nenhum anúncio naquela parte, diferente do feed normal ou do Stories, onde tem vários anúncios. Então, a monetização da parte onde eles estão focando para competir com o TikTok é muito menor. Então, a margem caiu, e isso vai continuar, e tem essa transição até começar a monetizar o Reels, e o debate, no Stories isso já aconteceu, então talvez dá para eles replicarem um pouco isso. E além disso, a terceira parte é o Reality Labs, né, para quem conhece aquele Oculus lá, né, está indo super bem, todo mundo adora, mas eles estão gastando muito dinheiro para virar uma empresa de metaverse, né, até mudaram o ticker, né, vai mudar o ticker para Meta, mudaram o nome para Meta, exatamente porque estão investindo muito. Então, eles anunciaram quanto que eles perderam nisso, 10 bilhões de dólares, investindo, né, nesse Reality Labs, que é o dono do Oculus, que é a divisão de metaverse deles. E, além disso, teve a mudança do iPhone, né, de IDFA, para você não conseguir seguir tanto, né, o seu cliente, que eles seguiam todos os detalhes e tal. A Apple mudou isso para ter mais privacidade. E, nos últimos resultados, o Facebook falava que não era nada, e dessa vez falam que impactou eles em 10 bilhões de dólares também. Então, tudo que era meio que os riscos da companhia meio que se juntou no mesmo resultado. E aí tem sempre a tese, né, que o regulador está pegando no pé dele, então, por que não
talvez falar até demais as coisas ruins para parecer que eles estão fracos e que o TikTok está, né, sendo super competitivo, para não achar que eles são monopólio. Então, esse é o debate, é uma coisa bem específica. Microsoft foi super forte, Apple foi super forte, Google foi forte, Amazon foi forte. E aí também PayPal também é bem específico, tem um resultado bem ruim, tem alguns, né, riscos aí, né, da empresa se, né, o modelo está com algumas dificuldades. Então, acho que isso está acontecendo, o mercado está diferenciando, né? Pensa nos anos 90, quando o Fed estava aumentando juros e tinha crise em emergentes toda hora. Né? Os emergentes que estavam fortes se seguraram bem e quem estava frágil não se segurou bem. Então, isso está acontecendo. Se você errar no seu investimento, você vai ser penalizado muito. Então, se você tem coisa especulativa, que é muito cara, pode cair muito. Ou se você tem uma coisa que tem um resultado ruim, tem algum risco, ninguém quer tocar nisso. Mas quem conseguir entregar e tiver um fundamento bom, é isso que, no final das contas, importa. Tudo que a gente falou do macro, do Fed, tudo. No final das contas, o mercado é um mercado de empresas. Né? Então, a empresa tem que entregar. E, né, agora não está mais aquele mundo de oba-oba, onde, eu sou tecnologia, que legal, vou comprar, boto no ETF, vamos embora. Agora, as pessoas estão olhando, né, com uma lupa lá se você está entregando mesmo ou não. Tá. Tem alguma que você gosta mais? Então, a gente acha que a Amazon, né, teve um resultado muito forte, a gente gosta, né, acho que, em geral, né, Microsoft e Google tiveram resultados muito fortes e também é um lugar bom para ficar. E tem outras de software, ServiceNow, que a gente gosta bastante, que teve um resultado muito forte, que cresce muito. Então, eu diria que essas são as melhores, assim, para apostar. Beleza. Acho que é isso, nosso tempo acabou. Tá bom. Então, foi muito bom aqui o tempo com vocês. Muito obrigado pelo seu tempo, passar uma hora aqui com a gente. E, né, esperamos vocês próximo mês. É isso aí. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.